Olá, meus amigos, muito boa tarde. É com muita alegria que estamos aqui para um novo IAD, um tema hoje também muito pujante. Quero aproveitar, cumprimentar a todos que estão nos assistindo neste momento, em nome do nosso presidente da ABERT, o senhor Paulo Toné, em nome também do presidente da ERP, o Alexandre Barros, e nós vamos iniciar aqui o nosso IAD. O tema de hoje é um tema novas tecnologias para o rádio, como usá-la a seu favor. Nós vamos trabalhar quais são as novidades em termos de tecnologia, dispositivos, canais de distribuição, modelos de negócios. Vamos tratar também como as novas tecnologias podem ajudar você que está diretamente aí trabalhando no rádio, a sensação de pertencimento do ouvinte. E isso é muito importante, né? Quando a rádio tem um ouvinte que tem esse senso de pertencimento, quer dizer, ele entende que a rádio é dele, é sinal que a sua audiência está muito boa, o seu engajamento está muito bom. E a sensação de que a programação é feita sob medida, especialmente a ele. Então, também vamos tratar disso hoje. Se o rádio está crescendo e se expandindo para novas tecnologias, como será que as emissoras devem se posicionar como marca, mas também como negócio? E por que ainda algumas emissoras utilizam muito pouco os podcasts? Vamos tratar sobre isso também. Por que o avanço das caixas de som inteligentes pode ser também uma grande oportunidade de melhorar a audição do rádio? Então, esses temas que nós vamos tratar também. Além disso, como aproveitar as oportunidades da internet, das novas tecnologias, sem você perder a sua própria identidade, as características únicas do rádio, que são suas principais vantagens competitivas. Então, como as novas tecnologias podem também, inclusive, ajudar no aumento do seu faturamento, principalmente nessa época onde está todo mundo correndo atrás de aumentar o seu faturamento. E acima de tudo, como essas novas tecnologias podem tornar o ouvinte cada vez mais participativo na sua programação. E nós vamos tratar sobre tudo isso hoje, e hoje nós também temos uma novidade. Você sabe que a ERP lançou junto com a ABERT, a ERP tem um novo portal, uma nova plataforma, e nessa própria plataforma que você está nos assistindo agora, você vai perceber, logo embaixo vai ter um link, e você pode emitir o seu próprio certificado hoje de forma digital. Obviamente que para isso você precisa assistir todo o IAD, e ao seu final vai aparecer um link, como emitir o seu certificado. Você vai clicar ali e aí você vai poder, então, emitir o seu certificado. Quero também esclarecer, hoje nós temos dois convidados. O Cristiano, que está aqui, Stoane, que todo mundo já conhece pelo Tudo Rádio, também é um consultor de rádio, enfim, tem uma longa experiência no meio rádio, ele vai se apresentar. E o nosso convidado também é o Marco Túlio. E o Marco Túlio, embora a previsão do voo de chegada dele a Curitiba era 13 horas e 30 minutos, o voo dele atrasou, mas em questão de 10 minutos ele já vai estar aqui nos nossos estúdios também. Houve um atraso no voo, tanto no Rio como de São Paulo, mas logo, logo ele estará aqui e vai debater com a gente também esse tema que é maravilhoso. Agradecer mais uma vez a participação de todos. E vou começar, então, com a apresentação do Cristiano. Aqui eu gosto que cada pessoa se apresenta, né? Porque pode falar de tudo, seu e-mail, aqui não tem problema. Bom, boa tarde, Michel. Boa tarde para você que está aí assistindo a gente nesse EAD da ERP. Agradeço ao convite, tanto a ABERT quanto a ERP. É um prazer estar aqui para a gente falar desse tema, né, sobre tecnologia. Quantos velórios já deram para o rádio por causa de tecnologia, enfim, vamos bater um papo sobre tudo isso. Bom, eu vou falar um pouquinho de mim, então. Eu trabalho em rádio já há 24 anos, mais ou menos, indo para 24 anos.
E desde então eu vim estudando meio rádio, né? Por isso que eu cheguei até cedo na direção de rádios e vim trabalhando, vim de Londrina, cheguei a Curitiba, dei consultoria para outras emissoras, estudei administração, tenho especialização em planejamento estratégico e também gestão de negócios, entre outros estudos que envolvem o meio rádio, né? Então, assim, a experiência é bem larga. Eu vivi todo. Quando eu entrei em rádio, inclusive, Michel, a cartucheira estava saindo e migrando para o computador. Ainda existia fita Nossa, de mas rolo. eu nem peguei cartucheira. Eu ainda tinha na produção de algumas emissoras, tinha a questão da edição com fitas de rolo, né? Então eu passei por essa época. Eu peguei o final disso, mas eu peguei a entrada do computador, dos softwares, né? Automatizando. Minidisc? Minidisc veio em seguida, que inclusive foi uma tecnologia que eu senti pena de não ter dado certo, porque era bem interessante, era prático, mas foi uma pena que não durou, porque era muito frágil, né? Mas passei a evolução do LP para o CD, MD, e o computador acabou dominando tudo. Até o DAT. O DAT, acabei pegando uma parte do DAT, que era uma fitinha bem pequena, um aparelho bem grande. Eu acredito que bastante gente... Você viveu uma experiência também nos Estados Unidos, né? Sim. Eu tive uma experiência que fui da consultoria de marketing digital para uma emissora que tem nos Estados Unidos, em Nova York mesmo, que é a Bloomberg, tá? É uma agência de tendências. Eles têm uma emissora AM lá. E eles precisavam de uma consultoria na parte digital. Então, eu fiz todo um curso para entender a cultura americana e aplicar dentro do conhecimento que eu tinha. Então, foi uma experiência fantástica, né, de inovação, de tudo isso. Né? E a gente sempre tem assim os Estados Unidos como também um marco para o meio rádio para a gente. Né? A gente acredito que eles aprendem com a gente, mas a gente aprende muito com eles também. E nos Estados Unidos eles utilizam muito bem essas tecnologias e, enfim, as grandes redes e lá o rádio está vivendo um momento muito bacana, né? Tá, o brasileiro ele sempre se inspirou na rádio americana, tanto que questão de plástica, até eu considero o brasileiro ele mais inovador na plástica do que o americano. Ele é mais artista nisso, né? Mas em questão de vinhetas, quando não tinha a questão da internet mesmo, que você buscava as novidades das músicas, a gente ia buscar sempre nos Estados Unidos, né? Entendi. Então, assim, os Estados Unidos sempre foi uma referência para o brasileiro, mas o brasileiro ele pega aquilo e ele sempre inventa algo em cima. Tanto que o rádio brasileiro é reconhecido pelos americanos, né? Então, o que eles fazem, o que a gente aproveita é muito interessante. E o que acontece nos Estados Unidos acaba refletindo aqui, por exemplo, na questão da segmentação das rádios. Então, eles fazem lá, a gente aplica e também funciona. É claro que tem tudo uma adaptação cultural. A gente não pode chegar e só copiar uma programação e aplicar. Né? E essa adaptação brasileira ele sabe fazer bem. Né? Ele consegue fazer. E tanto que os números de pesquisas mostram que 95% mais ou menos dos americanos ouvem rádio. E no Brasil tem uma média de 89% a 93%. Ou seja, é bom que o americano, os Estados Unidos dá uma esperança para a gente de que a gente também está movimentando o mercado, né? Seja de audiência, seja da parte comercial. Eu, dentro desse tema, eu ando muito para o interior, às vezes em outros estados, e eu sempre costumo conversar com o radiodifusor, talvez alguns mais conservadores ou não, e uma das coisas que se comenta muito essas novas tecnologias. Muitos falam assim, eu gosto do rádio. Sim. Para ele o rádio não teria live, para ele não teria aplicativo, enfim. Mas, enfim, são as novas tecnologias. E eu percebo, às vezes, que a pessoa acaba ficando muito conservadora e achando que as novas tecnologias, na verdade, demanda dentro da emissora uma mão de obra, às vezes, que ele não tem condições de dispor dessa mão de obra e que, na verdade, ele acaba por não fazendo. Sim. Só que hoje, de outro lado, eu sempre procuro mostrar para essas pessoas que, na verdade, o rádio é o mesmo que nós fazemos. E essas novas tecnologias são só várias plataformas diferentes
de se ouvir o rádio que se ouvia antigamente. E se nós não fizermos isso, não é nem questão de nós queremos ou não queremos. Sim. Se nós não fizermos, quem perde é ele mesmo. Com Você certeza. concorda com isso? Eu sou até um pouco tradicional também, onde a gente não pode, por exemplo, exagerar em lives. O Sim. rádio ele tem que ser rádio, não virar TV. Mas não pode deixar de ser feito. Sim. Por quê? Muita gente que não ouve a sua rádio por algum tipo de comportamento, ele pode consumir de outra forma. Então, uma audiência ela está numa rede social e ela pode começar a consumir a sua marca através dessa rede social. Certo. Então, você tem a sua audiência no rádio? Ótimo. Faça o possível para mantê-la. Mas por que não agregar as outras audiências que elas estão mudando de plataforma, né? O comportamento hoje dos mais novos, os mais jovens, inclusive, eles não são tão mais fiéis ao dial. Eles estão com o celular, eles estão com o mobile na mão, onde eles estão navegando. E por que você não atingir esse público também? E a gente às vezes pensa a nível de custo, mas, por exemplo, nós da própria Abert disponibilizamos, basta ele entrar no site da Abert e verificar para a rádio a disponibilidade, por exemplo, que se faz hoje do streaming por um preço acessível. Muito acessível. Sim. E eu que estou já há muito tempo nesse meio, hoje, e a gente percebe quantas pessoas nos passam um WhatsApp ou nos entram nas redes sociais ouvindo a minha rádio, que se fosse só no DAI estaria exclusivamente em Curitiba, e que a participação hoje ela é muito forte fora desse mercado. Sim. Né? Então, isso é a tecnologia nos ajudando. Sim, até eu quero abrir um cuidado, um alerta para as pessoas. Tudo bem que está acessível o streaming hoje, né? Para você fazer live, para você ter o áudio na internet. Mas busque aquele que realmente seja estável, que seja bom, porque a audiência da internet hoje, ela está se equiparando à importância da audiência do dial. Então, não vamos contratar também aquele baratinho só para colocar na internet, para falar estou também na internet. Analise bem, busque empresas que são boas e têm preços bons e acessíveis. Né? O próprio serviço que a Abert está disponibilizando. Sim, né? sim. Você tem que fazer... Tem que ter algo que seja... Primeiro, a emissão do áudio tem que ser boa, tem que ser audível. Né? E tem que ser estável. Sendo estável, você vai agregar audiência. E estar atento a isso exclusivamente porque ao número de ouvintes, né? Porque às vezes a pessoa contrata, isso aumenta e ele não percebe aonde ele está, entre aspas, a nuvem que ele está, né? Sim. Então tem que tomar muito cuidado. Mas essa tecnologia que a gente fala, por exemplo, esses dias uma pessoa me abordou num dos eventos que a gente estava fazendo, até da associação, e ele estava colocando exatamente isso. Olha, eu sou aqui de uma cidade do interior. Que sentido eu teria em disponibilizar o meu áudio, sendo que o meu público ele é especificamente aqui da cidade? Sim. Eu estava dizendo, bom, mas ninguém da sua cidade mudou para outro local, não tem nenhum parente, quer dizer, a dimensão é muito grande, né? Então não é porque você está ali local que você não tem que disponibilizar, porque tem muita gente hoje que saiu da sua cidade e quer saber exatamente da sua qualidade ali, do seu conteúdo, na verdade, não é? Sim, com certeza. E tem uma outra até pesquisa que saiu no Tudo Rádio esses tempos atrás, que mostra que a maioria das pessoas que estão ouvindo o rádio pelo streaming são da própria cidade, inclusive. Você tem números pequenos dessas pessoas que saem. Então, é importante você ter para a própria cidade. Porque os ouvintes estão buscando o streaming da rádio da própria cidade para quê? Para saber o que está acontecendo ali. Então, entendi. Esse dado é muito interessante. Se alguém então chegar do interior e falar, ou de uma cidade, ou qualquer radialista, não vou fazer porque eu não quero atingir as pessoas de fora. Não, pelo contrário, é para atingir quem está na sua cidade. Até porque comprar o rádio como o rádio antigo hoje, queira ou não, tem dificuldade. Tem, e passou aquela cultura, aquele comportamento de comprar um mini system, existiu 3 em 1, aquelas coisas todas, né? Hoje a gente está tudo muito ou dentro do carro com o rádio, ou o mobile, ou o celular. Então, tem algumas empresas que estão lançando equipamentos que voltam a isso. Aquelas caixas, não as inteligentes, mas as inteligentes vão ser, até eu trouxe duas e vou mostrar depois,
Mas tem caixas da JBL, JBL, que já estão vindo, além do Bluetooth, com acesso à rádio, pelo dial. Ou seja, as empresas estão reconhecendo que o rádio ele continua forte. Então, o Minisystem, aqueles grandes, passou, porque não cabe mais na sala. Né? Mas tem até TV que sintoniza rádio. Sim. Então, dá para consumir rádio, dá para continuar consumindo. E voltamos lá, o streaming, a internet, ela é importante, porque a maioria está ouvindo a própria cidade, na rádio da própria cidade. Que interessante, né? Porque às vezes tem um outro dado que às vezes, mesmo você que está no interior, às vezes não percebe, a pessoa que está trabalhando hoje num escritório, muitos trabalham com fone de ouvido e tem o foco e a percepção, e ele pode fazer isso, ele pode estar ouvindo a tua emissora ali pelo próprio desktop dele, ou enfim, da onde ele está trabalhando, pelo fone de ouvido. Mas ele não vai ter o rádio em cima da mesa. Não, não vai. Hoje então, não cabe mais, né? Até estruturalmente não cabe mais o rádio. As ilhas não cabem mais, né? Não cabem. E é por isso que existe até as adaptações dos próprios portais ou sites das rádios que facilitem essa audição também. Né? Tudo bem que tem situações que eu aconselho a entrar no site e já não pode dar o play, mas deixa o play visível. A pessoa deixa o volume visível. A pessoa ela minimiza e continua escutando a tua rádio. Assim. Só que ela está consumindo isso por onde? Pela internet. Né? E por isso que eu insisto na qualidade do áudio. Quando você está ouvindo pela internet, ou alguém está trabalhando e está ouvindo pela internet, geralmente está com fone de ouvido. Então, se esse áudio não estiver bom, não estiver com umas frequências boas, incomoda. O que ele faz? Ele deixa de te ouvir. Então, hoje, a audiência está mais próxima, ela está grudada no teu ouvido. Então, é por isso que a gente tem que tomar o cuidado com o áudio, tratar como se fosse a transmissão. Porque a saída do áudio depende de você, né? Depende da sua emissora. Então, você, às vezes, não é só na ponta. Você, a tua placa tem que estar boa. Então, essa saída, ela é muito importante. A outra discussão que você vai mostrar bastante, depois a gente vai mostrar isso, na chegada também do Marco Túlio, essas caixas inteligentes, no Brasil já pegou? Não pegou e... Primeiro, porque elas foram lançadas... Então, explicar até o que é, né? Vou mostrar já, então. A gente tem, por exemplo, essa caixa aqui que é da Amazon, né, chamada de Alexa. Ela está desligada, mas se você dá só de você chegar em casa e falar Hi, Alexa, tem que falar inglês ainda, né? Ela já liga e serve os seus comandos. Então, por voz? Por voz. Então, se você abriu a porta da sua casa, ela tem 7 microfones em volta dela, que ela está pronta para te escutar. Então, na hora que você chamar a Alexa, ela já liga. E ela se dispõe. Então, se eu peço para ela, tem que falar inglês, mas, por favor, sintonize a banda B ou a Rádio Massa FM, ela vai em busca disso, sintoniza e começa a dar o play. Ou acesso Spotify e quero ouvir Queen. Ela vai e executa esse tipo de coisa. Né? Esses aqui são 2 modelos, né? Esse aqui é da Google, esse daqui é da Amazon. E também tem da Apple, só que eu não trouxe aqui. Eu acredito que o Google entra no Brasil mais rápido, porque já vem uma tradução mais rápida, já existe todo um sistema montado pela Google, que eles estão no Brasil. Eu acredito que essa venda seja mais rápida. Hoje você compra somente nos Estados Unidos. Tá? Então, assim, para o Brasil é uma tecnologia que vai demorar um pouco mais. As pessoas podem até começar a comprar, mas eu não acredito que seja uma coisa tão rápida, que compre e já começa a utilizar. Hoje está bem difícil, porque você compra essa daqui, você tem que abaixar um aplicativo, que esse aplicativo tem que ter uma conta nos Estados Unidos, se você tiver o iPhone. Então, quem mora no Brasil não consegue colocar o endereço, porque a Apple identifica que você não está lá. Então, assim, hoje ainda está bem difícil esse tipo de tecnologia ganhar as casas aqui. Né? Mas ela está vindo. Ela está vindo, até mesmo porque você pode chegar na sua casa e pedir para ela acender as luzes, abrir a janela, ligar a TV, a geladeira. Então, ela não é uma caixa só de áudio. Entendi, é um controle. É uma caixa inteligente que ela executa as coisas. Se você comprar uma lâmpada que ela tem Wi-Fi e que ela conversa Bluetooth, instalando na sua casa, ela vai funcionar. Entendeu? Então, eu acredito que vai levar um tempinho ainda para ela se entrar no Brasil
e as pessoas adquirirem, tudo. Mas pode ser, dependendo do preço, hoje ela está custando por volta de 150, essa daqui, 150 reais sem os impostos, né? Com os impostos, talvez ela venha a custar uns 350, 400. Tem que ver se isso é acessível para o nosso público. Cristiano, você tem conhecimento de alguma pesquisa que demonstra, eu não sei se principalmente no Brasil, ou das pesquisas que você já conheceu através do Tudo Rádio, ou das rádios que você está trabalhando, qual é o percentual, em média, que as pessoas te ouvem? 1, no carro, 2, na internet e no dial? Não, isso daí, primeiro que eu não vou poder dar números exatos, tá? Uhum. Por quê? Primeiro depende do comportamento da região, Sim. né? E vai de rádio por rádio também. Entendi. Tem rádio que ela tem pouco acesso pela internet, tem rádio que ela tem mais acesso pelo carro. É por isso que até o Ibope, na pesquisa, ele te oferece em quais devices ou equipamentos ou você quer saber a audiência. Então tem rádio, as rádios mais jovens têm tendência de ter uma audiência maior no carro. As rádios mais populares, em casa. Então não dá para você dar um número exato, que hoje 30% está na internet, sendo que pode ser esse número pode ser em Curitiba, mas em São Paulo pode ser outro número. Então o comportamento ainda está muito perdido para a gente afirmar uma... Mas o crescimento das pessoas que ouvem pela internet é significativo. Com hoje. certeza, com certeza. Tem emissora de rádio que chega a 40% internet e 60% no dial. Então eu acho um número bem expressivo, né? Por muito ir no profissional de rádio não dá valor na internet. Ou ficar com essa história de que a internet é concorrente do rádio. Ou que a internet vai matar o rádio. Não. A gente tem que aproveitar as novas tecnologias ou aquilo que existe, por exemplo, eu gosto daqui, para agregar a audiência do rádio. E não simplesmente falar, poxa, mas um negócio que vai levar para o Spotify. Não, o Spotify tem a audiência dela, o rádio tem o dele, em momentos certos. A gente tem que buscar para agregar. Então, eu não sei te dizer hoje um número Sim. exato de uma pesquisa sobre isso, mas varia bastante. Mas eu acho que conversei há pouco, eu acho que vocês têm uma experiência, principalmente do Tudo Rádio, é muito interessante, porque lá você pode identificar e ouvir a rádio lá, sim. mas acho que lá vocês percebem, certa vez conversando com o Daniel, até porque ele estava falando da minha emissora, que eu faço jornalismo, entretenimento, e tem o esporte. E ele fala algo muito interessante. Olha, quando entra a sua jornada esportiva, eu sinto aqui no Tudo Rádio o número de pessoas do streaming. Quer dizer, isso também, até o estilo da programação influencia nisso, Sim. né? Uma média pela experiência que eu sempre acompanhei, se você tem um site, tá? Uma média de audiência das pessoas que entram nesse site, ou seja, eles podem entrar e olhar o site, mas tem aquelas que consomem o áudio, tem que chegar a 20%. Então, se tiver abaixo dos 10%, você está com algum probleminha no teu site, no teu áudio, que não está fazendo a audiência se segurar. Então, vamos ser mais simples. Se entram 100 pessoas por dia no teu site, pelo menos 25 tem que clicar e escutar por uns 30 segundos. Eu inclusive passei por isso, porque o meu play no rádio, no site, ele estava meio escondido. Sim. E depois que eu percebi e coloquei ele onde as pessoas vê já né, de cara, com certeza percebi que houve essa mudança. Então, isso é algo também importante, às vezes, para a gente observar, né, no site da própria emissora. Olha, professor chegando. Olha, aqui estamos ao vivo, mas vamos já apresentar... Não tem, não. Está tudo bem com você? Tudo bem. Está vivo? A saga, mas eu cheguei. Cristiano, tudo bem? bem? Tudo bom, senhor? Vamos chegar aqui. Obrigado. Eu já havia explicado aos nossos companheiros que estão aí no Brasil todo, que a tua previsão de chegada aqui era 1 e pouco e acabou atrasando no Rio e São Paulo, mas chegou a tempo, vai ter muito tempo para a gente conversar e explorar aí a tua experiência, né? Que para nós vai ser muito importante. Vou começar então, Marco, com a tua apresentação. Queria que você se apresentasse. Aqui você pode falar da tua empresa, do teu trabalho, o teu e-mail, o teu telefone,
embora você é uma pessoa muito conhecida no nosso meio, mas nós temos uma característica aqui, os nossos EAD vão muito para o interior. Nesse Brasil todo, você vai ver pelas perguntas, então eu gostaria que você se apresentasse. Primeiro, é um prazer estar aqui, desculpa novamente em nome na verdade, desculpa da companhia aérea, né, que eu fiquei de molho aí no aeroporto, tanto no Rio quanto em São Paulo, mas é um prazer muito grande estar aqui, compartilhando desse momento. Eu sou engenheiro de telecomunicações, sou um profissional de rádio. Eu estava no último ano da faculdade, eu comecei a estagiar no Sistema Globo de Rádio, na área de engenharia, e lá fiquei por 31 anos. Saí agora em 2015, eu era gerente geral de tecnologia, responsável pelas áreas de engenharia, TI e operação de áudio. Enfim, construí minha vida profissional no Sistema Globo de Rádio. E, a partir daí, eu saindo de lá no início de 2015, montei uma empresa, ZY Digital, com a proposta de estar oferecendo esse conhecimento que eu tinha adquirido, que eu adquiri no Sistema Globo, para as demais emissoras. E o meu foco foi, aos poucos, se direcionando para a internet, até porque, dentro da empresa, a pergunta constante ou recorrente é: e aí, o que faremos diante da internet, etc. Então, isso nos força a refletir sobre isso, dado que muitas vezes se acha que a solução, que é uma questão de tecnologia somente, né? Não acho que seja, eu acho que tem é o conjunto da obra, conteúdo tem um peso muito grande, mas assim, acabei me envolvendo mais profundamente com isso, acompanho esse mercado, tem o site da minha empresa, zydigital.com.br, em que eu mantenho um blog. Não é um blog opinativo, eu procuro registrar ali os fatos importantes de tecnologia ligados ao rádio. E agora estou voltando, quer dizer, estou aqui no Congresso da ABERT, a gente está apresentando dois projetos, um de aplicativos para celular e outro de aplicativos para plataformas de voz. Você estava falando da sua empresa, a ZY Digital, que eu conheço lá o teu portal, e estava olhando para você e você falou uma frase que é exatamente a pergunta que eu ia lhe fazer. Dentro da sua experiência e do que aconteceu nos últimos anos, qual a tecnologia que saiu, que se apresentou, que você acha que mais contribui para o meio rádio? É difícil dizer isso. Na verdade, a minha visão é de que quer dizer, o advento da internet transformou algo que era limitado geograficamente, que era limitado em termos de alternativa de conteúdo, ou seja, você transmitia para uma região específica, local, você transmitia uma única programação e o seu conteúdo era exclusivamente áudio. Com o advento da internet, essas fronteiras se dissolveram. Então, você agora tem, quer dizer, o universo é todo seu, pode fazer o que quiser. E eu acho que o grande desafio do rádio é tentar, dentro dessa possibilidade digamos, de dispersão de objetivos, focar em alguma coisa para não, enfim, querer fazer de tudo e, no final, não fazer efetivamente nada. Né? Entendi. Um dos temas que nós colocamos hoje e que eu gostaria de... quais são, no caso, as novidades em termos de tecnologia, dispositivo, canais de distribuição e modelos de negócio que você vê hoje para o meio? O que a gente vê é uma diversidade de dispositivos, vários dispositivos, em que eu acho que o smartphone talvez é o que tenha a maior preponderância nesse cenário. Então, você tem múltiplos dispositivos, múltiplos canais de distribuição. Estar na internet significa você também ter múltiplas opções, além da competição local que você tinha com a rádio, agora o teu ambiente de competição é global. E além disso, surgem formas diferentes de você empacotar seu conteúdo. Enquanto no rádio você tinha uma programação linear, na internet você pode experimentar
consumo on demand, enfim, construir uma programação diferente. Né? Então, eu acho que esses são os elementos aí que a gente tem que ficar atento, colocar no radar para ver o que fazer. Eu queria que você fizesse aquela observação de audiência, além eu estava falando da rádio do interior, e o Cristiano me chamou a atenção de uma coisa que eu queria que você colocasse de volta para o nosso debate, que é a pessoa local. A gente estava falando da questão do streaming, né? De que alguns radialistas falam assim, poxa, eu não vou investir tanto porque não me interessa as pessoas que estão longe dessa fronteira. Mas tem pesquisas que mostram, inclusive tem uma pesquisa, não lembro qual a data exata dela, que mostra que a maioria das pessoas que estão ouvindo pela internet consomem a rádio local. Ou seja, vamos colocar que existe uma rádio de notícias, uma rede. Ao invés de ouvir São Paulo, ela prefere ouvir a local para saber o que está acontecendo ali. Então, daí a gente estava conversando sobre isso, que sim, é importante cuidar do streaming, não para avançar fronteiras, mas pelo local também. Né? Tirar essa imagem de que, não, aqui o pessoal só ouve no dial. Não. O comportamento mudou muito, né? Dos devices, dos equipamentos, ou você ouve pelo tablet, smart, pelo PC de mesa mesmo, né? Então, a gente tem que tirar isso da cabeça, que escapamos das fronteiras, legal, mas temos que fazer e produzir para o local. Né? Eu concordo, quer dizer, eu acho que as duas coisas são complementares, né? A sua transmissão pelo ar e a sua transmissão na internet são, na verdade, complementares. E aí você tem que fazer essa ressalva aqui. A minha visão disso é uma visão de uma rádio comercial, que é a minha história profissional. Sim, foi nisso, né? Então, assim, neste sentido, que eu digo que ter uma atenção especial para essa coisa do mercado local, porque muitas vezes você vê, porque a rádio foi escutada no Japão, foi escutada no... Só que assim, não tem anunciante lá, né? Então, assim, onde que você combina público e target comercial? Na sua localidade. Então, eu acho que assim, você tem que combinar mas você falou algo também, Túlio, que eu penso especificamente. Se a gente fala de nova tecnologia, não tem que fugir. As pessoas que já me conhecem, que eu estou aqui todo em AD, eu vivi isso na essência com a rádio AM aqui em Curitiba até 2 meses atrás. Quer dizer, eu só consegui trazer uma rádio AM competitiva até aqui em função de ter adaptado às novas tecnologias. Então, eu sempre costumo dizer para as pessoas que eu não teria a rádio que tenho se não fosse o portal, enfim, as novas tecnologias que trouxe para o meio. Mas eu também não teria o portal e as tecnologias que tenho se não fosse o rádio. Exatamente por esse complemento. Porque atrás disso tudo tem uma coisa que se chama conteúdo. A nova tecnologia não vai ajudar você se você não tiver conteúdo, não é verdade? E é o que você está colocando desde da sua primeira frase aqui, não é verdade? Sem dúvida. Eu acho que é conteúdo fundamental e a forma que você embala isso, né? A linguagem que você usa para isso, que eu acho que a gente tem que ter muita atenção no sentido de renovar essa linguagem, né? Particularmente para atingir o público mais jovem, né? Para que assim, a nossa linguagem não seja uma espécie de uma caricatura da linguagem do próprio rádio antigo. Né? Quer dizer, o locutor de hoje falar com a voz impostada do locutor de ontem, ou anunciar e desanunciar música, ou o locutor esportivo com os mesmos cacuetes do locutor esportivo de 20, 30 anos atrás. Então, acho que a gente tem que ter um olhar para isso com muito cuidado. Quer dizer, não só no conteúdo em si, mas na forma, na plástica, né? Como você entrega, a linguagem com que você entrega esse conteúdo. Você acredita também que um dos temas que nos foi proposto, que se você ficar fora dessa nova tecnologia, enfim, aquele ouvinte que não tem mais o acesso ao rádio, entre aspas, né, o rádio que a gente estava antes, ele perde, porque o ouvinte, quando ele gosta da sua programação, ele se sente dono da rádio, aquilo que nós estamos chamando de senso de pertencimento. Que se você se ausentar disso, ele também percebe que aquela rádio parece que não é mais a dele.
Sim, quer dizer, tem Isso é engraçado. Eu como era da área técnica e a rádio ficava numa rua pequena, na Glória, no Rio, tinha uma senhora que escutava a rádio frequentemente. E, particularmente à noite, lá era a companhia dela, era a rádio. Então, quando havia qualquer ruído durante a noite, ela sabia que eu era da área técnica, ela atravessava do outro lado da rua. Túlio, a rádio deu um problema essa noite. Tal, assim, ela vestia a camisa da emissora que ela escutava, né? Quer dizer, ela estava ali e ficava angustiada por ter algum problema, algum ruído tal que atrapalhasse a entrega do conteúdo. E isso é fato, né? Essa questão da proximidade do ouvinte da rádio, acho que é característica do meio, né? Essa coisa da amizade, e aí eu acho que tem um diferencial, tem um diferencial em relação a determinados serviços de internet, que é a questão do rádio, que é ao vivo, né? Então, é uma pessoa que está falando, não é uma máquina, né? E eu acho que isso gera também uma relação de proximidade, de empatia com o ouvinte acha que o locutor está falando para ele, né? Então, assim, eu acho que isso é um diferencial do rádio, né? E hoje o ouvinte está muito mais próximo, né, e rápido para conversar com você, com a questão do aplicativo de mensagens mesmo, no WhatsApp. Se um locutor anuncia algo errado, no mesmo momento ele vai lá e já... Essa senhora da Rua do Russo provavelmente me passaria um WhatsApp se ela soubesse meu telefone. Com certeza. Túlio, essa água aí é sua, tá? Obrigado, Fica à vontade. obrigado. Se o rádio está crescendo e se expandindo para novas plataformas, na opinião de vocês, como será que as emissoras têm de se posicionar como marca e como negócio? Na verdade, é um desafio, como até o Túlio comentou aqui. Por mais que você consiga expandir os seus conteúdos, esses conteúdos ele tem que tomar um cuidado com as linguagens onde ele está navegando, né? Então, o posicionamento da marca tem que ser bem cuidadoso. Porque se você faz um conteúdo na rádio, você reaplica na internet e quem sabe até estende essa aplicação, essa linguagem tem que ir respeitando por onde ela está passando. O que eu quero dizer, por exemplo, vamos falar de rede social. O que você publica no Facebook tem que ser aparentemente diferente. Respeitar a linguagem do Instagram, que são duas redes sociais, mas elas são diferentes. O que o Instagram exige que audiência que ela tem? O Facebook. E o ar também. Então, na hora que você posicionar a marca, você não pode tirar a identidade da sua empresa, mas você tem que adequar a linguagem por onde ela passa. Tem que ter um cuidado. Não é simplesmente reaplicar e deixar o negócio andar. Mas, Túlio, se também a pessoa não avançar para as novas tecnologias, certamente aquele que está ali vai arranhar um pouco a marca, né? Porque, tipo, isso aí não se atualizou, não tem nenhum site, não tem o streaming ainda, não dá para ouvir. Hoje não tem como, né? A minha visão é que essas coisas andam integradas, né? A transmissão no ar e a transmissão na internet, ou a presença na internet, são ações integradas e fingir que a internet não existe, eu acho que é um erro muito grande, como é um erro do mesmo tamanho você dizer que só tem internet, que não existe a rádio, um meio que tem 90 e tantos % de alcance de audiência. Né? Então, assim, eu acho que essas coisas andam em conjunto e nessa questão de estar em outras plataformas, eu vejo, de novo, a questão do conteúdo como um dos elementos que se precisa ter muito cuidado, no sentido de estar oferecendo algo consistente e focado, até porque, por exemplo, quando você vai para a internet, a tentação é você fazer, sei lá, 5 transmissões de futebol. Você tem 5 jogos, você vai fazer 5 transmissões. Só que essas 5 transmissões demandam 5 equipes ou 5 infraestruturas, etc. A pergunta é, a publicidade que sustenta a rádio vai pagar essa transmissão? Se não vai pagar, você está construindo o seu processo de falência na medida em que você está aumentando o custo, mas não está aumentando o faturamento. Então, assim, eu acho que essa coisa tem que ser balanceada. E aí eu diria que a chave, acho que é a palavra premium, né? Quer dizer, entregar um conteúdo premium, e aí eu acho que o rádio pode se beneficiar, a questão de fake news, etc., ou seja, ser a antítese da questão de fake news, quer dizer, oferecer um conteúdo com credibilidade, um conteúdo premium, até porque na internet
não só os grandes veículos, mas existe uma infinidade de pessoas, né? Pessoas produzindo conteúdo que vão estar lá misturado como se fosse um grande YouTube de rádio, né? Então, assim, você precisa se destacar diante daquilo, né? E, ao mesmo tempo que se destacar como conteúdo, do ponto de vista de comercial, também ter uma entrega publicitária, uma entrega para o anunciante, uma entrega que seja premium. Porque a outra tentação também é você entrar num modelo desse digamos, de leilão, de inventário comercial, ou seja, num modelo que é um modelo que serve ao Google, serve ao Facebook, é fração de centavo de real que você vai receber por uma determinada inserção, só que eles têm uma audiência gigantesca. O rádio tem uma audiência limitada. Então, se você for querer vender o seu espaço comercial como commodity, de novo, a conta não vai fechar para o rádio. Eu acho que isso é um grande perigo. Então, de novo, o foco acho que tem que ser o conteúdo premium com espaço comercial premium para que você possa vender a um preço razoável que possa sustentar a sua operação e ter a sustentabilidade do negócio, né? Então, acho que assim, conteúdo premium, publicidade premium, acho que no meu modo de ver, o que está no meu radar aqui, eu acho que me parecem ser os pontos fundamentais aí para essa presença em outras plataformas. Porque se você hoje está, como você colocou, em todas estas... Porque é uma reflexão que eu também faço como radiodifusor. Se tudo aquilo que você está produzindo, ele não está gerando a receita suficiente, algum questionamento tem que ser feito. Né? Mas você tem a tua audiência, está boa, o teu site está tendo boa audiência, enfim, mas se a tua estrutura que você colocou, a tua estrutura, ela tem que ser revista para que aquilo que o mercado te disponibiliza como receita pague as tuas contas. Né? Senão, fazer né? Não dá. Acho que isso que é uma reflexão que o radiodifusor tem que fazer. Eu estou aqui numa cidade do interior, eu faço live, eu mantenho uma equipe para o portal, cara, né, você tem que fazer uma reflexão do tamanho da sua estrutura e como é que você vai poder faturar em cima disso. Não é verdade? Então, senão não adianta. Uma outra tema que nos foi colocado, que eu queria também ouvir a experiência de vocês, vocês acham que as emissoras utilizam pouco os podcasts? Eu acredito que sim. Eu vou falar das experiências que eu já vivi sobre podcasts. Primeiro, até hoje, talvez eu vou dar alguns motivos da minha visão, por que não anda muito o podcast no Brasil, apesar de nos Estados Unidos estão apontando números bem interessantes, inclusive de patrocinadores. Primeiro, o podcast ele acaba exigindo um braço a mais na rádio para que se edite o conteúdo e se disponibilize. Então pode ser por questão de custos. Segundo, o próprio comportamento da audiência de não dar números grandes para rádios do interior na questão de podcasts. Né? Então, você fica acompanhando o que está acontecendo de números de downloads. É claro que em grandes centros a realidade é outra. Então, talvez isso não se pegou porque a onda não veio também do interior. E na questão do braço. Porque você querendo ou não, se você faz um programa de 2 horas, de 1 hora, você vai ter que editar. Essa edição leva tempo, dá custo, e daí você tem que subir. Tem a questão de ter servidores bons. Você hoje, para ter um servidor que aguente uma programação de 30 dias de podcast, de upload, é um valor considerável para... Se tem gente que não quer pagar R$100 no streaming, imagina pagar R$500 de servidor. Então, essa é uma visão que eu tenho na questão, incluindo as cidades do interior, né, das rádios menores. Agora, considerando os grandes centros, é uma outra realidade. Mas o podcast, apesar de ele fica nessa ameaça, na minha visão, no Brasil, está vindo uma experiência bem interessante americana, que acho que a gente pode começar a olhar melhor sobre isso daí. E qual seria ela? É questão de investimento mesmo, porque ele está gerando rendimentos. Entendi. Né? Hoje tem as questões de que você pode até no teu... É uma outra tecnologia, a gente pode estar comentando depois, mas você pode vender mais os podcasts dentro do streaming. Então, enfim, são várias oportunidades que estão aparecendo, mas que a gente ainda não está aproveitando. Antes de você chegar aqui, Marco Túlio, o Cristiano ele tinha trazido 2 caixas de som inteligente.
A gente estava conversando sobre isso. Você acha que isso pega no Brasil? Eu acho que sim. Quer dizer, que existe uma questão em relação a essas caixas que não é só a caixa, o dispositivo. Né? É a plataforma de voz e de inteligência artificial que está por trás dessas caixas. Desculpa. E existe uma corrida muito grande, inclusive, para tentar dominar esse mercado. Google, Amazon, Samsung, Microsoft, grandes corporações que têm plataformas de voz e que estão brigando por esse mercado, porque se aposta na plataforma de voz, a gente saiu assim lá do mouse, na época do iPhone, e foi para o touch, né? E agora acho que é uma nova onda que a gente usar interfaces de voz, né? Que é dessas caixas. Então, assim, não só o dispositivo vem ganhando popularidade, quer dizer, onde ele foi nos Estados Unidos, ele vem com uma curva de penetração em residências semelhante às curvas do iPhone lá atrás, né? Quer dizer, uma curva muito acelerada de disseminação da tecnologia. E não chegou aqui ainda por uma questão de dificuldade da língua, né? Mas eu tive a informação agora no Congresso da SET que agora, até o final do ano, já deve ser lançado no Brasil uma caixa não da Google, a eletrônica não será fabricada pela Google, não sei ainda quem será o fornecedor, Sony, enfim, não sei quem, mas que virá com o Google Assistant. Então, assim, até o final do ano deve ter dispositivo desse chegando no mercado. Ao mesmo tempo que, como falei, há uma briga de tentar dominar esse mercado, essa plataforma de voz, a plataforma está não só nas caixas, mas chegou nos carros, né? Então, o carro da Ford, nesse ano, o sistema de multimídia do carro já está vindo com a Alexa, que é a assistente pessoal da Amazon, então você pode interagir por voz. Da mesma forma que existem aplicativos que você pode instalar no seu celular, né, no seu smartphone, e usar os assistentes tanto da Google quanto da Amazon. Então, o que a gente está falando seja através da caixa, seja através do celular, seja através do carro, um canal em que você se comunica de forma natural, falando pela fala, né, e que você pode, com olhar de rádio, né, você pode estar requisitando, ou solicitando diversos tipos de conteúdo de áudio. Então, quer dizer, assim, é um canal aberto para a internet para consumo de áudio. Eu queria também lançar uma pergunta para vocês, até que é um tema que o nosso presidente da ERP aqui, o Alexandre, tem batido bastante, está preparando uma campanha em cima disso, que é a questão de efetivamente os fabricantes de celulares já vêm com chip de rádio. Qual é a sua experiência sobre isso? Como é que funciona em outros países? E como você acha que vai ser aqui no Brasil? Nessa ótica, nós somos um país de sorte, né? Porque se olhar para o mercado americano lá, a ANB levanta periodicamente a quantidade de aparelhos, de smartphones que estão sendo colocados no mercado com chip de FM ativado. O último levantamento foi do ano passado, eles faziam isso trimestralmente, mas, enfim, a última informação que se tem do ano passado, e tinha lá cerca de metade dos aparelhos vendidos, 40 e tantos %, com chip de FM ativado, ou seja, com a recepção de FM funcionando, e uma outra, quase metade, 40 e tantos %, sem a recepção de FM. O que acontece é que essa outra quase metade é quase que integralmente o iPhone, né? E a Apple se nega a habilitar a recepção de FM, né? Houve discussões nos Estados Unidos sobre isso. Então, eles têm lá um mercado meio a meio, metade Apple, metade Android. E a metade Android está quase toda ativada. Para nossa sorte, quando a gente vem no Brasil, não é essa a realidade. A realidade aqui, a do mês de julho, era de cerca de 85% da nossa base de celulares é de Android, né? E o iPhone tem lá 12%, alguma coisa assim. Uhum. Então, a gente tem cerca de 85% de possibilidade de ter o chip ativado. Dentre os fabricantes de celular,
Por exemplo, a Motorola tem 20% do mercado e tem 100% dos aparelhos deles com FM ativada, né? A Samsung, que tem a maior share, tem 40 e poucos por cento, e a LG, cerca de 12%. LG, Samsung e Motorola são as três maiores bases do mercado. E Samsung e LG têm alguns aparelhos que estão ativados, outros não estão ativados. Mas, assim, existe uma base de celular com o FM funcionando, né, e eu acho que existe uma possibilidade grande de a gente transformar esse restante dessa base de Androids aí também em celulares com FM ativado. Até que facilita a Apple brigar nisso nos Estados Unidos, porque a internet lá é mais acessível, mais rápida. Então, por isso que talvez, além do conceito do iPhone, né, eles mantêm essa de não ativar o chip. E outra, lá você tem internet, mas funciona melhor que no Brasil, né? Então, eu acho que deve ser uma desculpa deles não liberarem tão fácil por lá. Mas aqui no Brasil já a realidade é outra. Então, tem que melhorar. Eu quero também colocar para você que está nos assistindo, você já sabe, da nossa plataforma, logo embaixo aí tem um espaço para você fazer as perguntas. Já percebi que já tem várias perguntas que nos foram colocadas. Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, eu vou colocar todas essas perguntas no ar. Então, vai fazendo, vai lançando as suas perguntas. Quero mais uma vez voltar que nessa nova plataforma que é criado pela ERP junto com a BERT, você tem aí a possibilidade de você emitir o seu próprio certificado de participação de EAD de forma digital. Logo embaixo vai aparecer um link, logo depois que você assistir, e emitir o certificado. Você vai clicar ali e o seu certificado já vai sair. Lembrando também que todos aqueles que se inscreveram tiveram que preencher um cadastro, mas agora você já possuindo aí a sua senha, a forma de você entrar no portal, na próxima já fica bem mais fácil também. Agradecemos aí a sua paciência, mas tudo isso é para melhorar a nossa condição de proporcionar o EAD para todos vocês. Dentro dos temas que foi propostos para nós, como aproveitar as oportunidades da internet e das novas tecnologias sem perder a sua própria identidade. As características únicas do rádio, que são suas principais vantagens competitivas. Eu tenho dito que o rádio é a experiência de ouvir, né? Assim que dentro da minha empresa lá agora, a gente define o rádio. Quer dizer, o que a gente se propõe? A reinventar ou a melhorar essa experiência de ouvir. Então, assim, há uma discussão a respeito do uso do vídeo na rádio, ou não, né? Quer dizer, incorporação. Vamos para a internet, podemos botar vídeo, então vamos colocar uma câmera dentro da rádio. Então, pode ser um caminho? Pode ser um caminho, mas eu acho que assim, teria que ser alguma coisa muito bem pensada de duas uma. Quer dizer, nenhuma das duas, melhor dizendo. Uma, ter no estúdio aquela câmera mostrando o estúdio como se fosse uma câmera de segurança. Né? Assim, zero de qualidade de vídeo, e eu acho que até depois encontra, quando desliga lá o microfone, que o locutor, o comunicador vai fazer alguma outra coisa, parece que não está dando atenção ao ouvinte. Então, eu acho que isso é um erro gritante. Um outro erro gritante do vídeo é quando você coloca a câmera dentro do estúdio e as pessoas ficam hipnotizadas pelo vídeo e acham que passaram a fazer televisão. E aí esquecem que estão fazendo rádio. Então começa a falar assim, olha isso aqui, estou mostrando aqui a capa do livro, assim, casos que eu li. Né? Que não faz o menor sentido, porque o rádio, de novo, é alguma coisa que você não precisa estar tocando, não, é alguma coisa que você não precisa estar olhando, você está simplesmente ouvindo. Então, acho que você tem um cuidado muito grande em relação a isso. Agora, dentro simplesmente do áudio, né, de você trabalhar o áudio, acho essas caixas inteligentes, essas plataformas de voz, têm grandes oportunidades. A oportunidade para que você possa entregar a programação da rádio ao vivo, né, através do streaming, e você poder fazer algum aplicativo específico da sua emissora e oferecer para o ouvinte a opção de escute ao vivo, ou escute o podcast, ou escute determinado
determinado conteúdo é on demand. Tanto a Amazon como a Google têm serviços dessas caixas, desses assistentes de notícias. Então, a rádio pode ser um fornecedor desses serviços. No caso da Amazon, por exemplo, tem um news briefing. Você, sei lá, de manhã você acorda e fala: Alexa, me conte aí o resumo do dia, né? O news briefing. E aí, dependendo do que você tiver configurado na sua caixa, na sua caixa inteligente, ela vai te reproduzir aquele conteúdo. Esse conteúdo pode ser as manchetes de uma rádio, por exemplo, né? Que você produz diariamente lá e que você vai entregando. Um outro exemplo de uma empresa, a Broadcast Bionics, que faz um software de administração de participação de ouvintes, e aí recolhe no mesmo ambiente ali informações de Facebook, pessoas que estão no telefone para entrar via híbrido, etc. É um painel de comando. Eles fizeram agora um aplicativo que você fala: Alexa, mande um recado para o estúdio. E aí o ouvinte pode falar: estou gostando da programação, ou está faltando falar isso, falar aquilo, etc. e tal. Então você começa a usar a plataforma de voz não só para consumir conteúdo, mas como também ferramenta para produzir o seu conteúdo na rádio, né? Enfim, você tem aí N possibilidades. No caso do podcast, que a gente já falou aqui também, assim, é um mundo muito grande. É ainda uma indústria embrionária, né? A gente está falando do mercado americano, sei lá, são projeções aí de 500 milhões de dólares por ano versus um mercado de rádio de 18 bilhões de dólares por ano. Então, assim, ainda é nicho, mas é algo que tá nascendo, que tem força, né? E que pode significar algum faturamento novo para a emissora a médio e longo prazo, né? Hoje em dia, se você olhar lá que você tem um tempo médio de audiência, sei lá, de 4 horas por dia, né, versus uma programação premium que se estende, sei lá, por 16 horas, ou coisa que o valha, né, de tudo aquilo que você está botando no ar, né, o ouvinte está absorvendo, sei lá, 25% daquilo, o resto está indo para o ar e está indo embora. Você não aproveita. Quer dizer, isso poderia ser um conteúdo a ser retrabalhado para ser oferecido como podcast, por exemplo, para a pessoa que não tem a oportunidade de ouvir. É claro que isso tem que ser feito com qualidade, né, isso tem um esforço de produção, porque para fazer aquele corte mal feito e botar uma coisa mal feita no ar, aí acho melhor não fazer, porque isso prejudica a emissora no final das contas. Não vai tirar do censura e jogar lá, né? É isso. Bom, essas novas tecnologias podem tornar o ouvinte cada vez mais participativo na programação? Sem dúvida, sem dúvida. Até o rádio, ele deixou de ser emissor, né? Só emissor, hoje ele é receptivo também. Porque existe essa conversa, mas essa interatividade ela está mais rápida. Não é só por aplicativos de mensagem WhatsApp, não é só pelo Facebook ou Instagram, mas é pela troca de você consegue enxergar o comportamento, até pesquisas através se você pegar lá teu WhatsApp, as mensagens que você recebe, compilar aquilo de alguma forma, você consegue entender o teu ouvinte. O que ele está buscando que música que ele quer ouvir, que horário que você tem uma maior audiência, que tipo de notícia te dá mais resultado numa publicação, até no portal de notícias ou que vai para o ar. Então, as novas tecnologias trouxeram o ouvinte para dentro do rádio. Apesar que é uma conexão mais fria hoje em dia, mas você tem um número muito maior de pessoas participando com você. Não é só para pedir música, mas é para você desenhar todo o conteúdo, inclusive para você aprender a distribuir o conteúdo entre todas as plataformas. Se você tem lá um portal de notícias, você vai entender que essa notícia aqui dá mais resultados do que você falando ela no ar. Então, isso te ajuda a fazer aquele posicionamento. Como eu me posiciono no Instagram? Porque, às vezes, essa publicação deu mais resultado aqui, mas no Face a mesma publicação não deu. Então, você consegue entender a linguagem de um, a linguagem do outro e o que você está emitindo no ar também. Então, é fundamental, e vamos esquecer de que, mande mensagem para a gente. Não, vamos acompanhar o que está acontecendo, o que eles estão falando. Eu vou dar um intervalinho para a gente começar a responder as perguntas, mas num
numa programação ou numa emissora com grande volume de audiência, vem mensagem de tudo que é tipo, né? De todos os canais. Instagram, vem de WhatsApp, que é uma loucura, vem do Facebook, o WhatsApp, além da escrita, vem a de voz, Sim. enfim. Como lidar com tudo isso? Será que o ouvinte ele entende quando, por exemplo, um recado dele não vai para o ar? Como é que você, na sua experiência de transitar nas emissoras, que conselho você daria? Como é que lidar com isso? O ouvinte ele vai ter que entender que a rádio não consegue responder todo mundo. Uhum. Ele vai ter que entender. A pessoa... Hoje as pessoas estão mais carentes, dependente de ser ouvinte de rádio ou não. Uhum. Se você manda uma mensagem para uma pessoa, ela lê e não te responde, essa pessoa já fica, vixe, aconteceu alguma coisa, está brava comigo, o que eu fiz? Então, ela tem que entender que naquela hora a pessoa não pode responder. Tá certo. Então, e o locutor até ele pode de vez em quando brincar, várias mensagens chegando, aos poucos a gente vai respondendo. Acho que esse é um risco que se corre, não tem um controle. Ou você contrata 100 estagiários, né, ou 100 pessoas para responder, mas dependendo da praça que você está, é impossível. Vou até emendar mais uma. E como é que você trata os fregueses? Sabe o que eu estou falando, né? Aquele que todo dia passa, em cada programa ele passa a sua mensagem. Esse você vai ter que dar um jeito de dar atenção para ele. Esse vai ter que ter um carinho maior. Mas não adianta você botar a voz dele todo dia também, Não, que não, né, não. os outros se sentem, né? Uhum. Bom, nós vamos dar um intervalinho de 5 minutos para a gente dar uma descansada e em seguida eu volto com os nossos convidados respondendo as suas perguntas. Já tem várias aqui, tá bom? Faça a sua pergunta, entra na plataforma que você está aí nos assistindo e coloque ali a sua pergunta. Já vou responder, vamos tentar responder a todos aqui. Um minutinho só que a gente volta. 5 minutinhos, tá bom?